Estou aqui para fazer uma revisão de literatura com vocês. Nós começamos o ano fazendo uma análise, uma reflexão sobre o que é a literatura. Nós descobrimos que literatura é a arte feita com palavras. Depois disso, nós começamos a estudar sobre a literatura produzida no Brasil, pelos nossos colonizadores. O primeiro documento feito no Brasil foi a Carta do Descobrimento, feita por Pero Vaz de Caminha. Nós estudamos então que a literatura naquele período ela tinha duas funções. Uma que era a função de informação e a outra que era a função de catequese. A literatura informativa ela pegava ali os relatos de quem estava desbravando as terras, os relatos daqueles, como é que se diz, daqueles exploradores que estavam avançando na mata atrás de ouro, diamante e outros tipos de riqueza, como o pau-brasil e outras coisas. Também traz o relato nessa literatura sobre como os índios se portavam, como eram os seus hábitos, costumes e tudo isso. A literatura de catequese, feita pelo padre José de Anchieta, tinha a função de criar um elo entre os índios e os portugueses. Nesse caso, essa literatura de catequese ensinava a língua portuguesa para os índios e também ensinava aos índios uma religião. O padre José de Anchieta, ele trabalhava com peças teatrais, autos e outros métodos que ele tinha para poder ensinar e se comunicar com os índios. Nós vemos um texto que eu deixei na plataforma EAD, que fala sobre a vida do padre José de Anchieta, até mesmo que ele criou um dicionário de tupi. Esse dicionário foi muito útil naquela época. Depois nós começamos a tratar do assunto de gêneros literários. Quando se fala de gêneros literários, a gente fala de três tipos de gênero. O gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. O gênero lírico é aquele todo feito em versos em que o autor cria um eu lírico que expõe seus sentimentos, suas emoções. O gênero épico, também feito em versos, ele vai contar uma história, ele vai narrar um fato, vai pegar um grande herói e vai contar a história desse herói. Só que ele vai contar tudo isso em versos. O gênero dramático é aquele gênero que foi feito para ser encenado. Então você vai ter personagens, você vai ter um cenário, você vai ter uma descrição da cena, você vai ter um diálogo entre as pessoas. Estudamos também na literatura, também aqui no EAD já, um texto que trazia uma visão que os colonizadores tinham a respeito dos índios. E depois estudamos um texto mais moderno, com a visão um pouco mais atual do que o homem branco enxerga do índio. Também refletimos em sala de aula, em sala de aula. Pegamos um texto feito por um líder indígena, que foi uma carta aberta, em que ele mostrava como estavam sendo tratados, como eles queriam ser respeitados, como eles precisavam ser respeitados. Aliás, precisam ser respeitados, querem ser respeitados, têm que ser respeitados. Então você tem ali um comparativo entre um texto feito por brancos e um texto feito pelos próprios índios. Sendo assim, essa primeira fase da literatura, essa primeira parte, passou. Nas próximas aulas de literatura, a gente já vai tratar de outros assuntos. Tá certo? Vou deixar depois atividades para vocês. Continuem se cuidando, continuem participando das aulas. Eu volto num outro vídeo fazendo uma revisão de língua portuguesa. Tá certo? Beijo no coração de vocês. Se cuida aí, pessoal.